Pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do podcast do cooperativismo. Pode cooperar, estou aqui com ele, sempre ele, o Ronaldo Mazzoni. E estou fazendo a abertura hoje do nosso podcast muito especial. Estamos recebendo uma visita que vem de Franca. Uma honra para nós, que tem uma carreira, uma trajetória no cooperativismo. Vamos falar um pouco da trajetória dele, vamos falar um pouco da história da Cocapec também. Ele é diretor, vice-presidente da Cocapec. Quem que está aqui conosco hoje, Ronaldo? Ô Felipe, mas antes de apresentar o nosso amigo, nós estamos esquecendo de uma coisa. Então, eu tô com pressa. Não, vamos lá. Que isso, vamos lá. Pessoal que tá em casa, o que tem que fazer? Se inscreva no canal. Não, dá o like tem que ser você, porque a tua voz é muito mais impostada que a minha. Fala aí. Então, like. Viu como é que é? Muito mais impostada a voz dele. Se a gente mereceu, eu tô falando isso porque fica mais humilde. Exatamente. Se a gente merecer, se você gostar do episódio. Compartilha. Tá vendo? Compartilha. Aperta lá, dá o like, mostra pra tua família, mostra pros teus amigos cooperativistas, aí, enfim, mostra pra quem vocês quiserem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E ativa o sininho. E ativa o sininho, tá vendo? A gente vai aprender. O nosso diretor falou que até o episódio 100 a gente vai ficar afinadinho. Então, pessoal, ó, sejam bem-vindos. Vamos junto aqui falar um pouco mais desse sistema de cooperativa aí, que é a cooperativa de produção. O Felipe já falou um pouco aí de quem está aqui. Já deu spoiler. Que é a Cocapec, mas eu vou aqui apresentar. Tradicionalíssima. Poxa vida, isso é quase 40 anos de história. 40 anos de história, Então tem muita história pra gente poder Faltou falar. um cafezinho aqui, viu, Ronaldo? O diretor nosso tá... Então, Felipe, a gente precisa cafezinho vindo da Cocapec. Exatamente, né? O convidado podia ter trazido um café pra gente. Pois é. E aí a gente ia fazer aqui esse café na hora. Mas ele tem no carro, lá nós vamos fazer no meio do programa. É muito provável que tenha. Muito provável. Com certeza. Vamos lá. Ó, eu vou apresentar aqui o nosso colega, tá aqui, que é uma honra. Você tá aqui com a gente em Ribeirão Preto, direto dos estúdios da Avocado. Coisas Mirabolantes. É extenso o currículo do nosso colega aqui, eu vou te falar uma coisa, viu? Mas eu vou aqui rapidamente, ó. Ele é engenheiro agrônomo, formado pela Federal de Lavras, é pós-graduado com MBA em agronegócio pela USP, tem aqui um treinamento na Fundação Getúlio Vargas em liderança, já fez algumas missões internacionais aí para a Suíça, para Israel. Nós estamos falando aqui do engenheiro agrônomo, vice-presidente da Cocapec de Franca, Saulo Faleiros. Seja bem-vindo, meu amigo. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Olá, eu que agradeço, né, a oportunidade, agradeço o espaço aqui, desde já parabenizo aí pelo podcast, né, um assunto muito relevante, né, e que bom a gente ter a oportunidade para poder falar do cooperativismo, né, que é realmente uma filosofia de vida alicerçada no negócio, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre esse sistema, sobre esse modelo de negócio tão importante, né, para vários segmentos da nossa economia, da nossa atividade, né? Então, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade e desde já parabéns aí pela iniciativa, né? Muito bacana. Que isso, Saulo. A gente aqui antes de começar, a gente falava, né? A gente quer que os cooperados da Cocapec também assistam depois desse vídeo, né? A gente vai mandar para vocês, porque tem muita gente da própria cooperativa que está lá, que é cooperado, que às vezes não conhece um pouco da história do próprio Saulo Faleiros e também não conhece a história, né, da cooperativa. Conta um pouco para a gente, então, do Saulo, né? Como é que o Saulo entrou no sistema cooperativo e depois da Cocapec, quantos anos que a cooperativa tem, né? Começa a contar um pouco dessa história para a gente. Tá. Não, legal. Vamos lá. Bom, eu iniciei o meu relacionamento com a cooperativa desde muito jovem, né? E sempre tive uma proximidade com a cooperativa como cooperado, e a cooperativa também foi um ambiente onde eu desenvolvi a minha carreira profissional, né? Sim, você é filho de produtor rural também, exatamente, né? Do café. Exatamente. Legal. Então, sou filho de um pequeno produtor de café, né? Venho de uma família de pequenos produtores, ali na região de Franca, de Ibiraci, né? Nós estamos ali bem na divisa, né, de Franca de São Paulo e Minas Gerais, entre Franca e Ibiraci. Minas, né? Ibiraci já é Minas Gerais. Uhum. Então, nós estamos ali na divisa, e então, desde sempre, minha família, estou
4ª geração de produtores de café ali naquela região, né? Então a gente está dando seguimento aí à atividade. Então desde muito jovem, sempre gostei muito da produção e literalmente saí da roça e fui me capacitar, estudar, né? Iniciei minha jornada profissional, a minha jornada de educação no colégio técnico lá em Franca, né? No colégio agrícola. Eu tenho muito orgulho que foi um despertar para mim, né? De, literalmente sair da roça e vim buscar conhecimento, né? Então comecei ali e depois da escola agrícola tive a oportunidade de entrar na universidade, né? E agronomia é um curso que tem no Brasil todo, mas agronomia você tem a especialização das culturas de acordo com a região do Brasil. Isso. E se falando de café, que era o que eu queria, sem sombra de dúvida, a Universidade de Lavras é uma das melhores, né? E que a gente fala com muito orgulho, porque era a universidade que eu queria fazer agronomia e queria fazer em Lavras, né? Então, Sim. Foi uma oportunidade. Me ingressei... Um orgulho para tua família também, né? Imagino, né? A tua luta ali, mas sim. Um orgulho também para tua família, né? Quando você passou numa universidade federal ali, não é para qualquer um, é muito concorrido, a gente sabe disso. É verdade. Um baita orgulho também, né? Então foi legal, né? A gente... e aí fui para a universidade e logo que me formei, eu tinha um sonho como profissional, né? Que aí nesse período, entre estágios e estudos, eu me aproximei muito do sistema cooperativo, né? E da cooperativa, ao qual nós fomos cooperados, né? E foi ali que iniciou o momento que a gente começou a ver as oportunidades que o sistema cooperativo pode levar, no meu caso, para pequenos produtores, né? Desde informações, serviços, né? Então ali começou um despertar. Estrutura. Né? De estrutura, né? Foi ali que começou um despertar. E logo que me formei, eu tinha um desejo, né? Um sonho, né? Todo mundo tem um sonho profissional quando você se forma, né? Eu falei, poxa, se eu puder desenvolver a agronomia e estar próximo de uma cooperativa, para aquele jovem ali, eu falei, eu vou estar muito realizado profissionalmente. Né? É tudo que você queria naquela oportunidade. Era tudo, né? que eu queria, né? E de fato, Deus me agraciou com essa oportunidade, né? E eu, logo que me formei, tive a oportunidade de entrar na cooperativa, onde desenvolvi o trabalho agronômico por mais de 10 anos, né? Trabalho de campo. Trabalho de campo, de assistência técnica. E tive uma oportunidade ímpar de trabalhar desde a cafeicultura na agricultura familiar. Então, né, comecei minha carreira com pequenos produtores, né, agricultura muito familiar, da mesma origem ao qual eu vim também. E depois de 10 anos, né, transitei até na cafeicultura empresarial com grandes produtores, né, que tem modelos de cafeicultura diferente da agricultura familiar, né? Mas desculpa te cortar, quando a gente fala de cooperativa, né, Saulo, a gente isso está muito ligado e entrelaçado com o familiar que você está dizendo aí. Dificilmente a gente pega cooperativas que trabalham com muitos grandes volumes e que nasceram de grandes volumes. A maioria delas nasceram de famílias, né? Muito sofrimento, muita necessidade, um precisando do trator do outro. E o Saulo contava um pouco da história do pai dele anteriormente, Felipe, que ele disse que o pai dele já era cooperativista, né? Só que não sabia. E eles se comportavam, foi presidente de associação, então eles já tinham ali um comportamento cooperativista, coletivo, mas não tinha aquilo bem organizado, bem estruturado, né? E aí quando começa a nascer as cooperativas ali no começo da década de 80, que eu já até comentei com você, quando o Brasil começa a redemocratizar, que aí as cooperativas começam a poder se unir novamente, é quando nascem as cooperativas e aí tem esse boom, né? E você vem com uma segunda geração já, né? Já trazendo conhecimento, estudo, né? Muita técnica para o negócio, né? E aí e já começa na cooperativa como agrônomo, né? Poxa, olha que legal isso, né? Sim. E é exatamente isso. O cooperativismo, ele nasce, até tem uma coisa que eu aprendi. O primeiro gesto cooperativo que existe é esse, onde você dá a mão. Eu estou disposto a desenvolver o cooperativismo a partir do momento que eu estendo a mão para você e você para mim. E de mão dadas nós sabemos que nós podemos caminhar de uma maneira
mais eficiente, mais inteligente. Eu nunca tinha ouvido, muito legal isso, nunca tinha ouvido isso. O cooperativo, o primeiro ato cooperativo que possa existir é você estender a mão para alguém. E nós 3 aqui podemos começar a pensar numa cooperativa a partir do momento que nós 3 entendermos que nós temos necessidades semelhantes e que juntos nós podemos resolver essas necessidades de uma maneira mais eficiente do que cada um de nós individualmente. Cooperativa é isso. A essência do cooperativismo. E quando você começa a desdobrar tudo isso, nós estamos falando de oportunidades que juntos nós podemos ter, mas sozinhos podemos não ter ou tê-las com muito mais dificuldade. Exatamente. Ou não tê-las. Né? Que na maioria das vezes você não as tem. Sim. Não abre oportunidades. Né? Então, o cooperativismo, sim, ele vem dessa dificuldade. Né? Pegar os imigrantes alemães que vieram, japoneses que vieram para o Brasil. Imagina, chegava aqui, cara, você sozinho, o que você tinha? O máximo que você tinha era alguém que veio junto com você. É verdade. E com a mesma necessidade. Então, ali que nascia o cooperativismo também no Brasil. Né? E hoje são cooperativas fantásticas que estão aí, principalmente na região sul do Brasil, né? Desenvolveram. Né? Então, de fato, o cooperativismo ele vem não só do sofrimento, ele vem da necessidade, né? da dificuldade de você ter oportunidade sozinho. E o grande trunfo que você tem é que, na minha atividade, no negócio agrícola, né, principalmente falando de café, não existe muito o grande. Por maior que você seja, individualmente, por maior que você seja, do registro dos maiores produtores que tem no Brasil, individualmente, se eles decidirem sair do mercado, não vai acontecer nada com o mercado. Por maior que ele seja. Agora, quando você reúne vários pequenos produtores, aí você começa a ter um pouco mais de competitividade, importância e relevância no mercado. Isso de uma maneira organizada através de cooperativa. Né? Então, é dessa forma que eu acredito. Então, só para fechar, logo que me formei, meu sonho era trabalhar com isso. Né? E tive a oportunidade de trabalhar tanto com pequenos como produtores maiores e justamente entender que, independente do tamanho, todos eles podem ser mais eficientes se eles estiverem ligados à cooperativa. Né? Isso que foi um aprendizado para mim, desde uma cafeicultura familiar até a cafeicultura empresarial. Né? E que esses 2 produtores, dentro da cooperativa, eles têm o mesmo poder de voz. Não tem jeito de ser mais inclusivo que isso. O mesmo poder de decisão. Né? Então, isso é uma coisa muito relevante para mim. E depois desse tempo que eu fiquei no campo, tive a oportunidade de trabalhar e iniciando a minha jornada na cooperativa na área administrativa. Né? Então, assumi primeiramente como superintendente comercial, então eu sempre atuei na área comercial na cooperativa e aí assumi a superintendência comercial de café, né? Então toda a parte de exportação, mercado externo, toda a estratégia, a estrutura comercial, a parte de logística, armazenagem, as operações em bolsa, toda a parte de rede. Nossa, é robusto a operação. Então, todas essas operações, e fiquei à frente desse setor por 3 anos, e depois fui convidado para fazer parte da diretoria, aí já no cargo eletivo, na cooperativa, né? E lá nós temos mandatos de 4 anos. Então, nós iniciamos esse mandato em 2018, ficamos até 2022. E o ano passado, então, fomos reeleitos aí como vice-presidente da cooperativa, né? Mas antes disso, você tem uma experiência como diretor de uma outra cooperativa, você estava falando para nós aqui. Isso, eu passei também pela uma cooperativa de trabalho agronômico, né? Pelo NEAGRO também como superintendente. Foi uma cooperativa de trabalho agronômico, né? Muito importante aqui para a nossa região, ao qual tenho muito orgulho de fazer parte, né? Que é algo novo, pelo menos para mim. Eu não sabia em Altinópolis, né, que é a sede dela. A sede de Altinópolis. Eu não sabia que tinha uma cooperativa de serviços agronômicos. Né? A gente aqui entrevistou
o presidente da Unimed, que é a Cooperativa de Serviços Médicos. Tem a Uniagro, que é a Cooperativa de Serviços Agronômicos, né? Onde tinha quantos agrônomos lá trabalhando? Mais de 200 agrônomos na época. Prestando serviço, dividindo aí. Fui diretor lá mais de uma década atrás, né? Então tinha era grande, era bastante gente. Que bacana, eu não tinha essa informação. Dentro da OCB, a Uniagro, ela é uma cooperativa de trabalho. Sim, também de trabalho. Ela é de trabalho. De profissionais das ciências agrárias. Entendi. Tá, era só de agronomia, depois nós abrimos para veterinários, zootecnistas, técnicos, topógrafos, né? Então, várias legal. Mexeu no estatuto e aí abriu para essa turma poder entrar também, e aí a cooperativa cresceu. De trabalho dos profissionais das ciências agrárias. Entendi. Você ainda é cooperado da Uniagro? Sim. Ainda é cooperado. Sou cooperado. Você presta algum tipo de serviço hoje não mais. Hoje não mais. Nem tem tempo mais, né? Nem tem tempo, mas ainda continuo só como cooperado, né? Que legal. A Uniagro presta serviço hoje para a Cocapec. Também. Tá. Para várias cooperativas, ela presta serviço para empresas multinacionais. Que tipo de serviço, Saulo, hoje a Uniagro tem? De assistência técnica, serviços financeiros, que faz laudos para bancos, né, para várias instituições financeiras, várias cooperativas, né? Presta serviço para multinacionais também. Então tem certificação de barracão para CPR financeira, tudo esse tipo de coisa faz também. Sim. Poxa, que legal, bastante, né? Importante. Inclusive, a gente quer deixar aí o convite. Exatamente. Né? Depois a gente articular esse contato aí, nós podemos chamar aqui o presidente, a turma da Uniagro, para poder contar um pouco da história. Legal. Porque esse que é o intuito. Bonita. Vocês estão vendo aí que tem uma cooperativa muito grande, nós vamos falar de número e dos serviços. Felipe falou aqui de robustez, né? De uma cooperativa robusta. A gente nem tem ideia do que eles fazem. Isso é uma... Pro produtor rural ali. É uma intercooperação também. Né? É uma intercooperação. Isso aí. Mas... então, agora na Cocapec, a gente atua em várias cidades ali em volta, né, da região de Franca, a matriz, ela fica em Franca. Né, onde ela nasceu. Tem cooperado em Goiás também, não? Não. É Minas. Cocapec é São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Minas. Isso é estatutário. Está lá no estatuto ou é uma decisão da cooperativa? Não é estatutária. A cooperativa ela nasceu em Franca e ela foi expandindo aos poucos para os municípios que estão ali em volta. A Cocapec é uma cooperativa que trabalha até o momento quase que exclusivamente com café. Né? Então ela está sediada ali na região da Alta Mogiana, onde tem a cafeicultura ali da Alta Mogiana Paulista e também do sudoeste de Minas. Né? Então ela nasceu em Franca, depois foi expandindo. Né? E sempre, como Franca está ali bem na divisa com Minas, a Cocapec foi crescendo em São Paulo e Minas Gerais também. Tem muita gente que fala que Franca é Minas, inclusive, né? O pessoal fala, tem um amigo em Franca... Tem bastante gente que fala de Minas que lá. O cartógrafo, que é quem faz os mapas lá, tinha Parkinson. E aí, porque Franca era para estar em Minas, mas aí ele deu uma tremidinha e aí veio para São Paulo, né? Do lado de Todo cá mundo se acha mineiro lá, né? Bastante gente de Minas lá. Então nós temos unidades em São Paulo, em Franca, em Cristais Paulista e Pedregulho. Tá tudo ali em volta. Tudo em volta ali. Isso. E Minas Gerais, nós temos em Claraval, Ibiraci, Capetinga, São Tomás de Aquino. E agora nós estamos, no próximo mês, abrindo também mais uma unidade lá no município de Itamogi. Itamogi. Que é divisa ali também, Santo Antônio da Alegria e Itamogi do lado de lá, né? Exatamente. Então a Cocapec está bem... os núcleos nossos tudo bem regionalizado ali, né? A Cocapec é uma cooperativa ainda de atuação bem regional. E como que nasceu a Cocapec, o Saulo? A Cocapec ela veio primeiramente da central, da COCAP, né? Da antiga COCAP do Paraná, que depois entrou em dificuldade. E aí um grupo de produtores se reuniram aí após a extinção da COCAP com a criação da Cocapec, no ano de 1985. Nasceu ali em Franca e esse grupo de produtores iniciou, como nós estávamos falando, com a necessidade de ter um lugar para armazenar o café, comercializar o café
né, adquirir seus insumos, maquinários, né, ter serviço de assistência técnica. Então foi ali naquele momento, naquela região, que esse grupo de produtores, então, vendo a necessidade, e aí todos os presidentes que passaram pela cooperativa foram muito importantes nesse idealismo, né, de poder desenvolver e suprir essas necessidades ali daquela região. Então, o CAPEC nasceu nesse momento ali dessa necessidade, né? Tá. Foi reunido e passou ali muitas pessoas muito importantes nesse momento que idealizaram, né? A Sr. Carlos Jordão, que ajudou muito na fundação da cooperativa, né? Que idealizou. Seu Carlos Jordão, do Café Jordão? Sim. Agora depois vocês corrigem aí, não sei se é do Café Jordão. Depois vocês editam aí. Não tem problema nenhum, não, porque em Franca teve o Café Jordão que ficava lá na avenida, perto do Sindicato Rural ali. Isso. Que O tinha Jordão, o Café Jordão, foi forte. Eu vou confirmar para você, eu te mando amanhã, se ele é do Café Jordão. Agora você me fez uma pergunta que eu não sei, cara. Porque eu me lembro do Café Jordão, era bem forte ali. Mas ele é da família, da família lá. Jordão. Entendi. Depois vocês editam essa parte aí. Não tem nada que editar, não. Fica tranquilo, tá tudo certo. Não, senão ainda dá gafe ainda. Não tem nada disso não. Corta. Aqui é bate-papo, fica tranquilo. Mas, então, ali a cooperativa nasceu, né, e foi expandindo. De lá para cá a cooperativa só cresceu, né, graças a Deus foi tendo uma jornada de muito sucesso, né, fruto aí de toda a administração que passou pela cooperativa ao longo desses anos, né, gente muito competente. A cultura da COCAPEC é só café. Só café. Só café. Ela não... Só café. Cana... Não. Alguma coisa muito pontual de milho, alguma coisa que tem na nossa região, mas ali assim... 1%. É café. 99% é café. É café. No estatuto da cooperativa hoje, tem alguma coisa que determina que para ele ser cooperado, ele tem que ser produtor ou qualquer pessoa pode ser cooperado? Não, ele tem que ser obrigatoriamente ser produtor rural. Tem que ser produtor rural. Tem que ser produtor rural. Mas se ele é daqui de Bela Vista, São José da Bela Vista, e ele é produtor de cana-de-açúcar, ele pode se filiar à cooperativa? Pode. Pode. Ele não precisa ser produtor de café, precisa ser produtor rural. Tá, né? legal. Não necessariamente produtor de café, né? Porque aí ele pode usar a estrutura das lojas, de compra tanto de que a nossa insumo. cooperativa ela é cooperativa de cafeicultores e agropecuaristas. Então, nós temos legal. alguns produtores que não são cafeicultores. Entendi. Tá? E são cooperados, inclusive, muito relevantes para nós, né? Que aí compram insumos na cooperativa, compram fertilizantes, compram produtos veterinários, compra a alimentação animal, né, nutrição animal. Então, a cooperativa trabalha com tudo isso, né? Tá. Como cultura, ela recebe da produção somente café. Legal. Mas nas nossas lojas nós atendemos vários segmentos. Rural. Qualquer tipo de produtor. Nós temos loja de produtos veterinários, ferramentas, máquinas, né? Fertilizantes, defensivo, aí até tem para cana, para várias culturas, para milho, vende semente de milho. Mas a gente não recebe, por exemplo, até o momento, a produção de milho. Entendi. Tá? Mas a gente vende semente, fertilizante, né? Para o pessoal que Não recebe produção, não faz exportação. Isso, Aí é só café. Só café. Só café. Tá. Assistência técnica para esse tipo de produtor de cana-de-açúcar, aí você tem um agrônomo específico que é especialista ou não? Não temos, porque a nossa região não tem muito essa demanda. Tá. Então, assim, a nossa equipe hoje está muito focada na cafeicultura. Tá bom. Né? E porque é o que tem na nossa região. Né? Então, assim, nós temos pouca demanda para outras culturas na região. A cafeicultura, você pegar a Franca, ela está numa região mais alta. Então, para qualquer lugar de Franca que você passar, você vai perder um pouquinho de altitude, né? Tanto aqui para Ribeirão, para São Joaquim, para todos os lugares que você for, para Rifânia, você desce. Então, Franca está bem no lugar mais elevado, né, da nossa região. Sim, Franca, Pedregulho, Isso, Cristais. nós estamos ali acima de 1.000 metros, né? 900 a 1.000 metros de altitude. E ali é um lugar que a cafeicultura vai bem, né? Então, microclima, condição de solo, de clima, temperatura, onde a cafeicultura vai bem. E eu acredito muito, né, que aí as condições climáticas da região, mais a organização cooperativa, que eu não tenho dúvida que tem um papel importante, fez com que a cafeicultura, aquela região ali, se especializasse muito na cafeicultura. E cafeicultura é uma cultura que você consegue ter uma boa qualidade de vida, uma boa rentabilidade também numa área pequena.
né? Porque a minha região é uma característica de pequenas propriedades, né? Então, outras culturas, talvez você precisa ter um modelo de mais escala, né? Talvez a área de cereais, milho, cana, você precisa um pouco mais de escala, né? Café você consegue ter uma boa qualidade de vida. O de metro quadrado de hectare é maior. Exatamente. Uma boa qualidade de vida em propriedades menores, né? E ali, a nossa região, você vê a segunda geração, às vezes até a terceira geração, permanecendo no negócio. Então, que o seu João é de desafio, né? Exatamente. Saulo? Então, você vai ainda individualmente diminuindo mais as propriedades, né? Porque são... Então, a cafeicultura permite isso. Você consegue os filhos estarem lá com os pais, dando seguimento, né? Então, por isso que a nossa região assim, tem poucas outras culturas, sabe? É bem forte mesmo a cafeicultura. Ô, Saulo, vamos falar um pouco dos tipos de serviço, né? Hoje, que a Cocapec presta. Vamos aqui dar alguns exemplos, né? Até para o pessoal de casa entender também. Vamos lá. Porque às vezes a gente está falando aqui de café, mas eles não entendem o que a Cocapec pode fazer, né? Legal. Então, desde a semente do café, né? Explica um pouco o que a Cocapec faz. Bom, vamos lá. Uma vez você sendo um produtor de café, você vai ter várias necessidades. Então, vou dar um exemplo bem prático. Produzir meu café. Onde que eu vou guardar essa produção? Tá. Eu tenho algumas alternativas. Eu posso construir um armazém na minha propriedade. Posso colocar no armazém de um terceiro. Mas tudo isso você tem risco, porque café é um produto que tem muita liquidez e alto valor agregado. Sim. Então, você deixar isso na propriedade, você tem questões de segurança, você fazer seguro disso fica muito caro, né? O custo do armazém. Então, imagina cada produtor individual construir um pequeno armazém na sua propriedade. O risco, a dificuldade. Então, aí nasce a primeira necessidade que, de forma conjunta, a gente consegue ser mais competitivo. Estocagem. Armazenagem. Que é ter os nossos armazéns. Então, esse é um serviço importante que a cooperativa presta, estrutura de armazenagem. Então, os cooperados que são os donos, né? O pessoal entender bem, a cooperativa, cada cooperado é um dono. A cooperativa nada mais é que uma empresa, no nosso caso lá, que tem 3 mil sócios. Olha aí, é isso que nós temos. São 3 mil donos, né? Com poder de decisão, de influência e é desafiador porque essa mesma pessoa, ele ocupa 3 funções importantes, o produtor. Ele é dono da cooperativa, ele é dono da empresa, ele é cliente da empresa. Porque ele compra de lá. E ele é fornecedor para a empresa. É verdade. Né? Não tinha parado para pensar nisso, é verdade. Então ele ocupa, com todo respeito pela religião, sou católico, mas a gente fala, é a Santíssima Trindade, né? 3 em 1. Né? Então ele está ali, ele é dono, ele é fornecedor e ele é cliente, tudo ao mesmo tempo. Então, você imagina acomodar todos esses anseios, né? É uma baita responsabilidade. Ele quer vender no melhor preço possível como fornecedor, comprar o mais barato possível como cliente e ter um resultado melhor possível como dono. Então, não é muito fácil acomodar tudo isso. São 3 pratos aí para equilibrar. Então, um desafio grande. Mas, então a cooperativa, o primeiro serviço importante dela, armazenagem da produção. Então, o produtor colher seu café e ter um lugar que é dele, com um custo que seja totalmente viável e mais competitivo do que qualquer outra opção e seguro, onde é dele. Ele chega lá, eu quero entrar, eu quero ver, o espaço é dele. Então, esse é o primeiro serviço. Então, a cooperativa ter serviços de armazenagem. Nós temos hoje a capacidade estática de armazenagem em torno de 1.600.000 sacas de café. 1.600.000 sacas. Para a gente poder ter uma noção disso, né? Hoje aqui, essa nossa região de Ribeirão Preto, mais para a divisa de Minas, nós temos algumas cooperativas, né? A Cocapec hoje é aqui do estado de São Paulo, eu imagino que seja a maior do estado de São Paulo, né? Em café, né? Nós temos aqui vizinho da gente uma outra grande também, que é a Cochupé. Em tamanho de armazenagem, hoje a Cocapec, qual que é ela está entre os 5 maiores em armazenagem? A Cooper Citrus também, que... Sim, não, mas de café... Cooper Citrus é café também. Não, mas ela tem uma pequena parte, ela vende para café também.
eles não são especialistas em café. Eu acho que quando eles fizeram a fusão com a Coparaíso, né? Quando eles englobaram a Coparaíso, acho que aí veio uma... É claro que a parte de citricultura é maior, mas... Teve a incorporação da Coparaíso, né? A Cocapec, sim, eu acredito que ela esteja entre as 5 maiores do Brasil. Hoje, em comercialização, recebimento, exportação, todos os segmentos de café. Tá? Então, esse é um serviço importante. Outro serviço importante que a cooperativa tem, trabalho de assistência técnica agronômica. Né? Então, você levar o serviço de assistência técnica. Nós temos 20 agrônomos que trabalham no campo, atendendo esses produtores, então levando informação, levando, né, toda a tecnologia de produção, né, para esses produtores. Então, isso é um segundo trabalho muito importante também. E terceiro, a cooperativa faz toda a parte de comercialização dos insumos. Né? E não é simplesmente ir lá comprar o insumo. Né? A cooperativa, o agrônomo ele faz a recomendação técnica, então ele saber o que ele precisa comprar e comprar de várias maneiras. Porque a cooperativa também ela fornece várias formas do produtor comprar um insumo. Então ele pode fazer operações que nós chamamos de operações de barter. Então ele troca café por insumo. Sim. Né? Então imagina que coisa interessante isso. Né? Então o produtor ele pode ir lá e falar, vou precisar desse produto. Eu vou te pagar. Eu forneço o produto para ele e ele vai me pagar em café quando ele produzir o café, daqui a 1 ano, por exemplo. Que é uma grande vantagem nessa aula, porque o preço do café, como ele alta volatilidade. E ele é indexado à saca de café, ao dólar. Isso. Se ele compra em café e paga em café, para ele elimina esse risco. Todo esse risco. É um hedge, né? É um hedge. É um hedge a questão do barter, né? Verdade. Então ele compra em barter, ele compra na modalidade de financiamento em reais também. A cooperativa financia o produtor também. Financia também. Então tem várias formas do produtor. Ela tem cooperativo de crédito. Saiu cooperativo de crédito dentro da Cocapec. Nós temos cooperativo de crédito também. Tem também. Que é a Crédito Cocapec. É ligada à Cicobi. Isso, né? Que é a nossa co-irmã, né? Uma cooperativa muito importante também, muito relevante. Né? Crédito Cocapec. Crédito Cocapec. Cicobi Crédito Cocapec. Faz um trabalho belíssimo ali na região de Franca. Exatamente. Entende muita necessidade do produtor, faz muita coisa direto pro produtor. Os caras são fantástica e que a gente tem muita intercooperação, muita proximidade. É uma co-irmã que nós temos. Tudo independente, outra diretoria. Sim, tudo. Então veja que a gente começa a ir resolvendo os problemas que todos os produtores têm em comum. Por isso que faz sentido a cooperativa, né? Então, peraí, agora nós estamos resolvendo os problemas de armazenagem, nós estamos resolvendo os problemas de compra de insumos. Tá, eu armazeno. Mas café é um produto que eu preciso de ter classificação para eu poder chegar no preço. Tem que ter laboratório. Então tem que ter laboratório de classificação, profissionais que vai falar, olha, falar para o cooperador, olha, o seu produto é isso, com classificação física, sensorial, de bebida, para aí então haver a formação de preço. Então a cooperativa ela armazena, classifica, né, e compra. Porque depois de tudo isso, o produtor falou, bom, agora eu armazenei, meu café está aí, a qualidade eu conheço, então agora eu quero vender. É decisão do produtor. Então, é decisão do produtor. A cooperativa, ela compra também. E a gente até fala, né? A cooperativa não está ali para comprar o café. Ela está ali para ajudar o produtor a vender melhor o produto dele. Né? Então, organizar. Porque o produtor, às vezes, sozinho, poxa, eu vou vender 50, 100 sacas de café. Mas se tiver 30 que quer vender 100 sacas, pô, você já virou um volume maior. Grande. Você começa a ter relevância no mercado. E por mais, mas tem um produtor grande, né? Mais 5 mil sacas, tá bom. Então agora já são 8 mil sacas. Né? Então a cooperativa tem esse papel de conseguir organizar tudo isso para que um produtor que às vezes sozinho não teria a mínima relevância no mercado, dentro da cooperativa, unido com outros, ele passa a fazer parte de um lote que tem relevância no mercado. Exatamente. É isso que é a magia do cooperativismo. E aí você começa a ir para o mercado e fala, poxa, eu não estou vindo
falar de 5, 10 sacas de café. Não tô sozinho, né? Eu tô vindo, sozinho. Eu tô falando de 1.200.000 sacas de café. E aí você consegue ter relevância no mercado. Porque começa a nascer do outro lado as empresas que também pensam, poxa, comprar do produtor individualmente também não é fácil. Não é fácil. Mas eu sei que existe lá a Cocapé, que é o qual eu sei que lá tem café de produtor. Então você começa a fazer sentido tudo isso, né? Então, mais um serviço da cooperativa, a comercialização do produto. E comercializar também não é só ir lá pegar o café e vender. Você tem várias formas de você comercializar. Então, o próprio barter é uma forma de você comercializar café. Ter o café e vender, que a gente chama da venda spot, você ter. Mas café é um produto que tem alta volatilidade. Então, existe alguns momentos que eu tenho o preço que me atende, mas eu ainda não tenho a produção. Então, nasce uma ferramenta importantíssima, que é o mercado futuro. Uhum. Então, o produtor ele pode travar, fazer fixação do preço, através da cooperativa também. Então, você imagine, a cooperativa vai operar lá na Bolsa de Nova York. Eu sempre dou esse exemplo. Através do cooperativismo, eu posso ter a oportunidade de um produtor muito humilde e pequenininho, operando diretamente na Bolsa de Nova York. A cooperativa faz esse serviço. E a cooperativa faz isso por ele. Dificilmente esse produtor individualmente teria essa oportunidade. Através do cooperativismo, ele pode vender o café dele lá, fazer o hedge dele lá na Bolsa, com boas informações, poder de decisão, né, e competitividade. Competitividade. Com liquidez, né? E tudo, né? Então, olha que magia. Então, a cooperativa armazena, fornece insumos, assistência, serviços e estratégia de comercialização do produto. Isso ele faz através da cooperativa também. Ô, Saulo, você está falando aqui, eu sou profissional do varejo, também tenho uma distribuidora de produtos alimentícios. Se eu não me engano, se me corrija se eu estiver errado, vocês também, você está falando de serviços de hoje, né? Com certeza a cooperativa vem se aperfeiçoando. Da época que você saiu de Franca para estudar em Lavras, muito possivelmente seu pai não tinha esses serviços à disposição dele quando ele era... Então, foi evoluindo os serviços da cooperativa. Se eu não me engano, vocês também comercializam o café para o consumidor final. Sim. Vocês têm marcas que vocês disponibilizam para o mercado varejista, para o consumidor lá na prateleira do supermercado, em Franca, na região. Até eu vi o café da marca de vocês até um pouco mais distante aqui, depois de Ribeirão. Foi até curioso. Vocês desenvolveram com o marketing marcas de café para o consumidor final. É isso, né? A cooperativa tem indústria, né? De torrefação. De torrefação. Então, nós temos empacotamento. A gente vende café torrado e moído, só torrado. Vácuo. Em cápsulas, a vácuo, todas as modalidades. Tem várias marcas, né? Nós temos a marca principal nossa, que é o Senhor Café. Senhor Café, isso mesmo. O Senhor Café. Hoje que tem é um produto. Cápsula, tem isso. Eu quero até. Nós temos o Superior e o Gourmet. Né? Que nós trabalhamos, e nós atuamos em São Paulo, então no Brasil todo, né? Isso. Somente em cafeterias, né? Que é o mercado de café mais gourmet. E as nossas cápsulas também, então o pessoal pode comprar aí pelo site, né? Pode fazer propaganda aí. senhorcafé.com.br, o pessoal pode ir lá comprar. Vamos lá, repete que o diretor vai colocar põe embaixo. Na tela aí, põe na Senhor tela, Café velho. No Google lá, vocês vão achar o site. Senhor Café, Senhor não é Café. SR Café. É Senhor, Café. por extenso, né? Café. Você nunca tomou o café? Já tomei. Mas não é só Senhor Café, né? Nós temos o Senhor Café. É o gourmet, né? Que é o gourmet, né? Tem em cápsula, né? O cappuccino também, Senhor Café, que é maravilhoso. E nós temos depois o café Cocapec. Esse eu acho que foi o primeiro, né? E o café Tulha Velha. Então são as 3 marcas que nós temos. E o Cocapec e Tulha Velha é um mercado um pouco mais regional, né? E o Senhor Café que a gente atua E interessante esse mercado do café, né, Ronaldo? Porque um dos grandes problemas do país é a desindustrialização, né? Porque a gente exporta minério de ferro para importar o aço com valor agregado. E com o café aconteceu essa mesma transformação, né? A gente exportava café para importar a cápsula, né? Sim. Hoje a Cocapec já tem lá uma encapsuladora,
Ou ela ainda importa? Sim. Não, nós temos a indústria nossa. O valor agregado a gente terceiriza Uhum. a parte de cápsula. Mas no Brasil, né? Sim. Mas nós ainda, o Brasil, nós ainda não temos ainda a possibilidade de acessar o mercado em escala com café industrializado de alto valor agregado no mercado externo. Tá? O Brasil ainda é o maior produtor, o maior exportador de café. O Brasil é o maior produtor de café. O maior produtor do mundo, o maior exportador do mundo, mas nós ainda exportamos a matéria-prima que a gente chama de café verde, né? Matéria-prima bruta. Café em coco. Ainda... não é em coco, é o café já beneficiado, né? Tá. Mas o café verde que a gente chama, né? Ele não é torrado, vai torrar lá fora, então. Torrar lá fora, exatamente. Torra lá fora. Torra lá fora. Então, o Brasil ainda não... Nós não conseguimos ter esse... É um sonho, talvez, da cafeicultura, a gente poder vender café de alto valor agregado, né? Isso tem uma série de razões por isso, desde políticas, acordos comerciais do Brasil com outros países, né? Toda a tecnologia da indústria de café. Então, isso vamos chamar assim, é um problema bastante antigo do café e que essas gerações novas aí, nós vamos ter que resolver isso, né, para o futuro, né? Mas, por enquanto, a gente ainda exporta café verde, né? Eu não sei você, Ronaldo, mas hoje eu sou cafezeiro, né? Antes eu não era, então eu tô com 36 anos. Hoje eu tomo café 3, 4, 5 vezes ao dia. E é engraçado, né? Porque 10 anos atrás não era assim, né? Engraçado como na cultura do brasileiro, né? Na medida que ele vai amadurecendo, tem gente que desde novo... O Ronaldo tomava café para trabalhar e estudar à noite. Nem sempre estudar, viu, Saulo? Às vezes também para ir na balada. É bem isso, bem isso. Mas Mas esse é um assunto importantíssimo para a cafeicultura. Como que tá, né, Ronaldo? Não sei se você tem esses números, claro, às vezes é uma pergunta que a gente está fazendo aqui fora do contexto, mas uma curiosidade. Eu penso, mas acompanhando a geração, os meus pares da mesma idade, que o consumo de café no Brasil, consumo interno, né? Ele vem... O café é do cafezinho mesmo, né? Aumentou xícara. Muito, Felipe. Aumentou muito. Sim. Como que... Então, primeiro, vamos lá. Só um detalhe, rapidinho, para você poder até entrar com a parte técnica para a gente. Nós vamos entrar com a parte de consumidor de café. Porque eu também consumo muito café. Mas eu me lembro de tomar café há 40 anos atrás. Era um café muito preto, era um café muito moído, era um café muito amargo. No final da xícara, muito pó, né? Que você só conseguia corrigir com açúcar. Com muito açúcar. É verdade, é verdade. E aí a gente usava o café para poder pegar o pão, colocar no café. Então era aquela cultura. Aí a gente vai vendo, ao passar do tempo, a cultura do café, assim, a tecnologia, a pesquisa em cima do café, as cooperativas. Hoje você pega um café, a maioria das pessoas que eu conheço, Saulo, não colocam mais açúcar no café. Eu aprendi com o Ângelo Palocci, até deixar um abraço pro Ângelo aqui, faz muito tempo que eu não vejo. O Ângelo... Café Coração da Terra. Café Coração da Terra. E o Ângelo fala, quando ele levou o café pra gente experimentar, tal, no começo do projeto, fala, o café é bom, você não precisa pôr açúcar. E eu sempre pus açúcar, adoçante, ele falou, toma sem açúcar. Pô, delicioso, né? Realmente teve essa mudança. Vamos lá. É muito interessante isso na cafeicultura, né? Primeiramente, uma coisa curiosa, né? Café, eu brinco com as pessoas que é um produto de alto valor agregado, mas é uma das poucas coisas que todo lugar dá de graça para os outros beber. Né? É verdade. Nem água não é. Café é. Vamos tomar um café. Cafezinho, bom, né? Cafezinho. Então, café é um produto realmente... Por quê? Porque ele acomoda os amigos, o bate-papo, é para trabalhar, né? Então, dá de graça não porque não tem valor agregado, pelo contrário, é porque café ele tem essa magia, né? Onde é um prazer você poder... Você receber bem a pessoa, você dá um café. Dá um café, né? É a nossa cultura. E esse produto, ele está distribuído em todas as classes sociais. Então, desde pessoal de baixa renda e que às vezes até na hora do almoço
talvez a única refeição foi o café. É, verdade. Né? Só O trabalho, cafezinho às vezes, trabalho braçal, da garrafa. pesado, né? É. E que tem no café mesmo como fonte de energia e que precisa, inclusive, ter um pouquinho de açúcar, até por questão energética mesmo. Pra poder render. Existe isso. E tem esse mercado e ele é muito forte, né? Mas o café, o que você falou é uma verdade. Ao longo do tempo, se tomava café, se toma ainda, né? Café muito torrado, moído, e infelizmente é um produto normalmente, quando assim, de qualidade inferior, né? E que você tem que torrar ele um pouco mais para que você possa, então, disfarçar algumas coisas, bebidas ou sabores ou cheiros indesejáveis. Assim, não é para render mais. Como tem... É para render mais. Não é que... Torra porque ali no meio vem de tudo. Não, vem toco, vem folha. Não, eu diria que nem isso. É mais questão de qualidade mesmo. Nós temos que pensar que nós temos uma produção a céu aberto, que você toma chuva, que você pode colher um pouco mais verde. Então a máquina ela passa, ela tira café verde, né? Você tem café que às vezes caiu no chão, né? Fermentou. Então, como qualquer outra fruta, você pode pôr um café de qualidade, às vezes dá uma chuva. Então tudo isso altera a qualidade. E café é um produto que, quando você torra ele enaltece todas as coisas boas e as coisas ruins também. Se tiver um fermentado, um cheiro e tal, né? E não que ele é impróprio ou que tem impureza. O pessoal tem muito... fala muita coisa assim, que tem muita mistura isso, aquilo. E nem é tanto. É mais uma questão mesmo do modelo de produção mesmo. Acontece, mas né? E o milho? Né? Porque teve muito café antigamente no passado, aí que se sim, colocava milho, hoje, né? Hoje melhorou bastante isso, sabe? Só do consumidor hoje comprar um café que tem lá o selo de pureza da BIC. Isso que eu ia perguntar da associação. Você já tem aí uma boa chance de estar comprando um produto de melhor qualidade, né? Bom, mas então usa-se a prática de torrar o café um pouco mais e aí de fato ele fica quase que queimado, né? Então ele dá esse amargor mesmo. E aí você vai corrigir isso adoçando o café, porque ele fica realmente difícil de tomar, né? Porque é amarga mesmo, né? Muito torrado, né? Isso. Bom, esse ainda é uma preferência do brasileiro. Tá? Ainda é esse essa? café, Ainda é? Esse café forte ou extra forte, né? Ainda adoçado, né? Quando eu tô falando preferência em termos de volume, né? Você tem percentual assim hoje? Eu não vou saber o percentual correto, mas assim... Nossa, a maioria do café que ainda se toma no Brasil é esse café. Entendi. E questão de qualidade de café, Ronaldo, está muito ligado à questão de renda também. Né? Então nós temos que entender que existe a questão da renda. Custa, né? Exatamente. Né? Agora, existe um crescimento bastante forte, sim, do café de qualidade. E que no Brasil, e aí fruto do trabalho dos produtores, cada vez mais a gente vai conseguindo colocar um produto de alta qualidade em outras classes sociais também. Claro. Isso é muito importante, né? Então isso vem, aos poucos, vai aumentando o consumo de café de qualidade, né? E aí sim, faz todo sentido. Você tomar um bom café sem açúcar não é esforço nenhum, pelo contrário. É prazeroso você tomar, né? Aí não tem esse amargor de torrado, essa coisa toda, né? Um café de qualidade, você toma ele sem açúcar com muita tranquilidade. Gosto. É agradável você tomar um café de qualidade, né? E esse é o tipo de produto que aí começou a chamar a atenção, novamente, dos jovens voltando a tomar café. Né? Uma bebida que faz sentido, que tenha o apelo de sustentabilidade, né? Que tenha qualidade, que seja prazeroso de se tomar. Né? E isso voltou a fazer sentido para os jovens, né? Então, o nosso produto, o nosso segmento, o café é um produto que vem crescendo o consumo. Existe é quase que linear o aumento do consumo de café nos últimos 20 anos. Que beleza. E quando você pega o consumo de café especial, aí ele é quase que exponencial.
Entendi. Crescendo bastante, né? E outra coisa que foi muito importante é o modelo das cafeterias que voltou a crescer muito. Cafeteria, num dado momento, virou nas padarias, né? Mas depois a cafeteria cresceu muito. Hoje o ambiente de cafeteria voltou com muita força. É um shopping hoje. E esses modelos, né, de cafeterias, como a Starbucks, né, esse modelo de cafeteria... De grandes redes, né? De grandes redes, começou a atrair o público, né? E você ter café e bebidas à base de café, né? Essas frappuccino, bebidas geladas. Os drinks, isso caiu no gosto da turma mesmo, né? E cresceu muito. E vem crescendo assim de forma assustadora. E tudo isso está consumindo café, né? Então, assim, o nosso negócio hoje vem crescendo de forma constante já há bastante tempo, né? E eu acredito que para os próximos anos o crescimento do consumo tende a ser maior do que a capacidade do aumento da produção, sabe? Ou seja, o consumo aí não vai acompanhar a produção. Aliás, o consumo vai ser muito maior que a produção. Eu acredito. Aumentar o preço. Ou seja, principalmente, que é um sonho do cafeicultor, da cafeicultura, né? Que a Ásia comece a tomar café com vontade. Com força. Com força. Você pega cada chinês tomando, que só toma chá hoje, começar a tomar café cada 2 dias. Tá e isso está crescendo muito, né? E nós temos área para produzir? Eu tive. No Brasil, sim. Eu estive recentemente em feiras de café na Ásia, assim, eu fiquei muito empolgado com o tamanho. Eu fui numa feira de alimentos, né, na Tailândia, e fiquei muito impressionado com o tamanho da ala de café. Muito grande, né? E principalmente a própria China, né, vem passando aí por um momento, por uma situação cada vez mais de ocidentalização, né? A China vem cada dia mais adquirindo hábitos aqui do Ocidente. E um deles, para nossa felicidade, é tomar café. Tomar um café. Frequentar cafeterias, né? E você vai ver, desde pequenas cafeterias, você for em Hong Kong, por exemplo, você vai ver cafeterias lá de 1,5 m por 1,5 m, e o cara vem, passa, pega o café, e naquele trânsito ali de pessoas em Hong Kong é uma coisa absurda. Mas você vai para várias cidades na China, você vai ver pessoas sentadas tomando café. Então, e o café que eles tomam lá é parecido com o americano? Aquele café Tem de tudo. Você vai ver desde um pouco menos no mercado de café expresso, você vai ver muita bebida à base de café, né? Os modelos de Starbucks, aí vamos falar, mas o pessoal começando a tomar café. É assim, impressionante você ver a quantidade de pessoas com copão de café na mão andando, sabe? Então, ficou até uma situação de certo status aí. E você, como diretor, o mais interessante, o olho brilha, fala, que graças a Deus que o povo está tomando café. E o mais interessante que isso tudo muito enraizado no público mais jovem, que é outra coisa muito importante. Longevidade e cultura. Ou seja, você tem longevidade dessa curva continuar aumentando o consumo, né? Quanto que era o consumo médio há 20 anos atrás? Aí você tem ideia? E quanto que é hoje mundial e o do Brasil, Saulo? Hoje o mundo bebe, o consumo estimado de café no mundo é em torno de 170 milhões de sacas anualmente, né? Tá. Então nós vamos ver Europa ainda sendo o principal importador, exportador e consumidor de café. Europa exportador de café? É porque ela compra e exporta, né? Não que ela produz. Não que ela produz, tá bom. Compra e exporta, né? Ela não produz café, mas ela compra e exporta, industrializa e exporta. Mas Estados Unidos é o maior consumidor. Brasil muito próximo. Então, nós estamos muito, muito próximos, mesmo brigando com os Estados Unidos ali, a diferença é muito pequena. Em consumo? Em consumo. Então, o Brasil é o único país do mundo que ele vai ocupar as 3 posições de maior consumidor, de maior produtor de maior exportador e ali praticamente muito colado o maior consumidor de café do mundo. Então, nós somos uma nação realmente muito forte em café porque a gente produz, exporta e consome muito. Que tem nenhum outro país no mundo você vai ter isso. Você tem alguns países que produzem, exportam, mas o consumo per capita, o país é muito pequeno. Ou mesmo o consumo per capita é baixo, né?
Você tem países, às vezes, que consomem, mas não produzem. Né? Principalmente os países da Europa, né? Então, no Brasil, nós vamos ocupar as 3 posições, né? Então, o Brasil, assim, ele é muito, muito relevante. E temos a cafeicultura extremamente competitiva, temos áreas para expandir. Então, assim, o Brasil, como outros segmentos do agronegócio, sem sombra de dúvida, é o país que vai... É o único lugar que tem possibilidade de abastecer esse aumento de demanda no mundo. Ô Saulo, você falou do selo da ABIC, né? E aqui a gente já entrevistou associações. Né? Hoje a Cocapec, além de ser uma cooperativa, ela é associada à ABIC também? Ou é um trabalho só de certificação de produto? A ABIC, qual que é a atuação da ABIC? Ajuda na exportação? Como é que funciona? Tem várias as políticas, prestações de serviço, né? Mas principalmente manutenção das fiscalizações de qualidade, né? Nos ajuda na questão de marketing estratégico do café brasileiro, com as estatísticas do café brasileiro, do consumo, né? Então, assim, a ABIC faz um trabalho fantástico para o segmento, né? Fantástico, né? Tem muita relevância para nós, né? Desde assegurar a questão de qualidade, você começa, então, a agregar um pouco mais de valor no café industrializado, desde que você tem o selo, né? Então, esse trabalho é muito importante, né? A ABIC é uma junto com o Embrapa também, que deve apoiar, a Embrapa está em outras culturas. Nós vamos ter Embrapa, nós vamos ter a Fundação Procafé, IPAMIG, Instituto Agronômico de Campinas, aí já são as empresas que têm relevância no desenvolvimento da pesquisa, né? Da produção, né? E tudo. A ABIC está mais ligada à questão de mercado. Genética e produtividade está ligado diretamente é o caso de sucesso da cafeicultura brasileira, né? Então, nós temos em Franca, por exemplo, o CAPEC, nós temos uma estação experimental lá que é conduzida pela Fundação Procafé, mas uma é parceria... do governo do estado? Não, mano. A fundação, ela é uma... Que é IPAMIG do governo de Minas, né? Isso. Então, nós temos essa parceria. Então, nós temos o campo experimental de variedades, com muitos trabalhos científicos lá, desde parte de manejo de pragas e doenças, podas, genética. Isso tudo hoje alocado em Franca, que é uma coisa importantíssima. A gente faz a fundação faz um trabalho extraordinário lá, né? Cuida do terroir, né? O que muita gente fala, né? Que é o todo do café, desde a qualidade do solo. Então, a cooperativa... Você não conhece. Não, mas café também. Quando a gente fala... Eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal ali da Universidade do Café, que é da família Quércia, ali do lado de vocês também ali. Inclusive, ganhei um livro do Edgar Bressani. Opa, Edgar, parceiraço. Que é uma sumidade no café brasileiro, né? Opa. E ele é presidente hoje da MSC, que é a Associação de Cafés Especiais, que tem em Franca também. O Edgar hoje... É em Franca essa associação? Sim, o Edgar, o Edgar hoje preside a associação, a MSC. Olha, que legal, que bacana. E o terroir é usado também. Então, o terroir é para tudo, né? Desde a qualidade do solo, a mecanização, se vai afetar a máquina. É gigantesco isso, né? Então, é tudo isso que tá ligado. Mas o café tem tem 2 safras no ano? Não, uma safra. Não tem dupla poda? Não. Não. Ele é bienal, inclusive. Aliás, é uma safra a cada 2 anos. Ele é bienal, não sabia. É bienal. Uma safra a cada 2 anos. Olha só. Agora, esses 2 últimos anos aí, a gente vem... É que eu falo, o produtor rural brasileiro, a gente... É um herói, né? Eu digo isso para todo mundo. Tem que dar uma capa para cada um, né? Porque... A hora que... Eu falo isso pro meu filho. Eu falo assim, filho, a hora que você encontrar um produtor rural, agradece ele. Dá os parabéns para ele. É verdade. Porque esse é o cara de mais fé que eu conheço na vida. É o cara que pega um pacote de R$1 milhão e enterra ele, Felipe. E aí ele reza para nascer, ele reza para chover, ele reza para o dólar subir, ele reza para tudo, meu amigo. Então, homem de mais fé que o produtor rural não existe. É verdade. Tudo que você comeu, que você está vestindo hoje, passou pela mão de um produtor rural. Não, com certeza. E você fazer tudo isso, né, com muita ciência, com competitividade, né, com rentabilidade, com sustentabilidade, né? Sustentabilidade. Isso é o papel, né? E é por isso que o agronegócio brasileiro ele é um espetáculo, é um caso de sucesso para o mundo, né? Então, pessoal, para fechando sobre esse assunto, café
Mais uma curiosidade para vocês. É a segunda bebida mais consumida no mundo. Depois da água. Depois da água. Olha é café. Para a gente ter, assim, a relevância, né, da importância. Nossa, eu não sabia disso. É mesmo? Mas... Café é a segunda bebida mais consumida no mundo. Né? Só perde para água, depois é café. Então, é um produto realmente muito... E como eu disse, né, eu tentei deixar claro para o pessoal, então, desde o consumo tem todas as classes sociais. Né? Então, é o café que... Do mais pobre ao mais nobre. Do mais pobre ao mais nobre. Né? Um bom café é importante estar... Que legal. Une as pessoas. Né? Então, a bebida, assim, eu sou muito apaixonado, suspeito de falar de café, porque realmente... Você imagina, né? A café no cooperativismo, né? São duas paixões. É duas paixões mesmo, porque ele une pessoas, né? Em torno na busca constante, né? Por fazermos da cafeicultura, do agronegócio brasileiro cada vez mais competitivo, né? Então, é fantástico. A nossa cooperativa, eu queria falar um pouquinho mais só dos serviços, né? Para a gente fechar. Então, assim, só recapitulando, nós estamos falando de armazenagem, comercialização, assistência técnica, venda de insumos, e nós trabalhamos crédito, com máquinas, tratores, créditos, laboratório de análise de solo, que é importantíssimo, né, para a gente poder fazer as recomendações para o produtor. A cooperativa armazena todos os insumos para o produtor dentro da cooperativa, então ele compra, pode deixar lá guardado, olha que coisa importante. Depois ele vai retirando isso conforme a necessidade dele. Então, assim, toda a parte de georreferenciamento da propriedade, planejamento de cada safra. Então, assim, o produtor, ele estando ligado à cooperativa, ele realmente tem uma gama de serviços e oportunidades que dificilmente sozinho ele não teria. Né? E um outro pilar do cooperativismo também muito importante e forte para nós, que é a parte de educação. Né? A cooperativa, nós formulamos em parceria com a Universidade de Uberaba, com a Uniub, Fundação Procafé, um curso de um MBA em gestão e estratégia na cafeicultura. Olha. De MBA mesmo, de 2 anos, né, um curso bastante profundo para cooperados, filhos de cooperados, poderem se capacitar. E aí a cooperativa, ela entra com algum subsídio, alguma coisa? A cooperativa entra subsidiando o curso. É presencial? Sim. Lá em Franca? Lá em Franca. E ela paga completamente? Ela paga, o produtor... Na nossa visão, nunca pode ser completamente. Claro. Mas ela viabiliza totalmente o produtor. Ele tem a sua contrapartida, mas a cooperativa, ela viabiliza para o produtor, né? Ele poder acessar esse curso. Então, nós organizamos, montamos uma turma, o espaço, o conteúdo, os professores, e viabiliza também a mensalidade. O produtor tem uma pequena contrapartida até para ter um nível de comprometimento bacana, né? Claro. Mas nós formamos 2 turmas de 60 alunos, né? Então, quase 120 produtores e filhos. Tinha que ter curso superior. Aí tinha um grupo que não tinha curso superior, desenvolvemos um curso técnico. Isso acontece em Franca ou vai para Uberaba? Franca. Os professores de Uberaba que devem ir para Franca. Então, você aqui, tudo isso, aí você vai juntando todas essas questões. Então, o produtor que tem o serviço, assistência, o crédito, o produto na hora certa, capacitação, informação, né? Nós tínhamos um presidente lá, o senhor Maurício Mearelli, falava assim, não, o produtor que está inserido na cooperativa está condenado a crescer. Condenado a crescer. Isso aí é uma condenação boa, hein? Fadado ao crescimento. Está fadado ao crescimento, né? E é uma verdade, né? Então, a cooperativa, ela traz todas essas oportunidades, né? E qual que é o impacto social isso? Se você hoje for ouvir um cooperado da Cocapec, né? O que hoje a cooperativa ela representa de ganho social para aquela micro-região de Franca, ali aquela região de Minas, né? Se não tivesse a Cocapec hoje, como é que estaria a cafeicultura dessa região, Saulo? Então, eu tenho uma visão assim, cooperativa, nós estamos falando tudo aqui do que... nós estamos falando da ideologia do cooperativismo, né? A gente sabe que há um esforço grande para que tudo isso aconteça. Agora, é um mar de rosas isso? Não é. A cooperativa,
para ela comercializar o insumo, ela comercializa para o produtor. Mas ela tem uma série de concorrências, várias empresas que também comercializam. Empresas que armazenam café, que comercializam. Então, assim, agora vamos falar da cooperativa como empresa. No mercado concorrido. Ela também tem todo esse desafio. Porque, como eu disse, o produtor está lá não só por ideologia, está lá por competitividade, por vantagem competitiva. Por resultado, né? E ele, exercendo os 3 papéis dele, ele quer isso mesmo. Ele quer, como dono, ter resultado. E é importante as pessoas saberem a cooperativa ela não tem lucro, ela tem sobra, né? Então, quando ela faz todo o fechamento do ano, ela tem o resultado positivo, isso é distribuído para os donos. Então, é a maior prova de que, de fato, o cooperado ele é dono, porque, inclusive, tem sobra na cooperativa. Participação na eficiência dela, né? Primeiro impacto social. Exato. Mas ele também, como cliente, ele recebe várias propostas de mercado. Então, a cooperativa ela tem que ser a melhor, porque senão o produtor vai comprar de outro lugar, vai fazer seus negócios fora da cooperativa. Então, buscar essa fidelização do produtor é um esforço constante da administração, né? Tem que ter muita estratégia, conhecimento para você buscar essa fidelização. E esse esforço, o impacto social que eu vejo é assim. Se nós olharmos antes da porteira, então as empresas de fornecimento de insumos, fertilizantes, cada vez mais... Máquinas, equipamentos. O capitalismo é normal isso, você vai... Cada vez mais as empresas elas vão se organizando, uma vai comprando a outra, né? E você vai ficando cada vez com menos opções do mercado e as empresas melhor organizadas. Isso vai por viabilidade financeira, né? Então, uma comprando a outra e você vai concentrando tudo isso. Do lado de cá, depois do seu produto, a indústria também de café é bastante concentrada, né? Então, as empresas vão comprando. Aqui no Brasil, se eu citar, não vou citar os nomes, mas talvez 3, 4 grandes empresas de café no Brasil dominam aí mais de 60% de todo o consumo de café. E que antes eram marcas, cada marca era uma indústria, né? Então, onde eu quero chegar? Dá para perceber que antes da porteira existe uma aglomeração competitiva que vai pressionando o produtor cada vez mais. E do lado de cá, a indústria também vai pressionando. Então, o produtor, eu te pergunto, qual que é a única maneira que ele tem de também poder exercer competitividade? Cooperativa. É através da cooperativa. E o sistema organizado não interessa a esses mercados. O individualismo é melhor? Concorda? Sim, porque ele é produtor, se ele não está organizado, ele não sabe de preço. Exatamente. O cara chega lá e paga o que ele quer. Então, se eu pudesse resumir você, qual que é o impacto maior social da cooperativa? É esse impacto econômico. Porque é ele que lastreia todos os demais. É através disso que nós vamos conseguir ter educação, informação, assistência, serviço, tudo isso. Mas primeiro, você precisa ter o produtor organizado e unido. Para que um monte de pequenos produtores torne uma coisa relevante e grande e que eu consiga, de fato, conversar com grandes multinacionais, que eu consiga conversar com o mercado de maneira competitiva. Que o produtor, de maneira individual, teria poucas possibilidades de fazê-lo. Mais difícil. Né? E essas empresas não têm nada de errado, elas também estão buscando competitividade. E elas também encontrarem, através da cooperativa, poxa, eu vender para a cooperativa, eu sei que eu estou atendendo 3, 4, 10, 15 mil produtores. Então, é segurança também. E do lado de cá, as empresas falam, se eu comprar da cooperativa também, embora às vezes eu pague o melhor preço, mas o meu custo de acesso é muito menor. Concorda? Sim, sem dúvida. Então, olha a magia disso. Então, a cooperativa, ela nada mais é que uma organização. Você organiza o mercado quando você, de fato, exerce o cooperativismo. Pegando essas empresas fornecedoras de tecnologia, pegando toda a tecnologia dela e levando isso até o produtor, o menor produtor, o mais humilde, o mais distante. Mas a cooperativa tem um braço lá. Então, ela é muito relevante nisso. E ela consegue fazer isso. E depois pegar a mínima produção e colocar no mercado de maneira mais eficiente. Então, assim,
Ronaldo, impacto social através disso, o fato da gente conseguir transformar toda a tecnologia, insumos, na produção e a cooperativa organizar tudo isso, colocando crédito, inteligência, serviço, assistência, tecnologia, tudo isso, para mim esse é o maior impacto social que existe. E se você tirar um produtor e cooperativa, nosso presidente falava muito, senhor Maurício, cooperativa é igual saúde, né? Perde ela que você vai sentir falta. Exatamente. É isso, né? Porque enquanto tá ali brigando com o mercado, mas a hora que você não tem a cooperativa, quando ela deixa de existir, e você vê o produtor desassistido da empresa que era dele, é muito triste o produtor sozinho no mercado. Mas quando ele tem a cooperativa e todos os outros, é fácil. Mas depois que não tem mais a cooperativa para balizar, para nortear o mercado, realmente fica difícil. Então, esse é o impacto social que eu acho da cooperativa. Muito legal isso, essa comparação e essa explicação que você deu. Fantástico. Clareou bastante. Esses dias eu conversando com uma pessoa sobre cooperativa, ele falou assim, cooperativa é igual sal. Você já viu alguém elogiar sal? Falar assim, nossa, que sal gostoso que você pôs aqui nessa comida. Ninguém elogia sal. Mas tira o sal para você ver a diferença que isso vai fazer. Então, é basicamente isso, né? E outra coisa, né, Saulo? É isso que eu e o Felipe a gente está tentando fazer, levar esse conhecimento, informação, mostrar para as pessoas. Porque a partir do momento, porque você falou aí que a agricultura só se desenvolveu pela vontade do produtor, pela ciência, pela tecnologia, então teve muito esforço disso e hoje as pessoas conhecem. O cooperativismo, muita gente usa, mas não tem ideia do que é, não sabe da importância que se tem. Quer ver? Quantos colaboradores hoje a Cocapec tem em Franca? 330 colaboradores. 330 colaboradores diretos, mais os indiretos, mais as famílias que estão todas envolvidas. Você falou, você tem 3.300 cooperados? 3.000. 3.000 cooperados. Aproximadamente 3.000. Só que eu imagino que seja assim, ó, o cooperado é o pai da família, que é o pequeno produtor, Exatamente. Só que aí é ele, a mulher, mais 3 filhos, a nora que mora na fazenda. É todo mundo mais de utilizando 20 mil a cooperativa. pessoas, né? Tranquilamente. gigantesco, mais né? de 20 mil pessoas. Quanto que a cooperativa faturou o ano passado? A cooperativa hoje, o faturamento dela tem de 1 bilhão e 200 milhões. 1 bi e 200 milhões por ano. 1 bi e 200. Quanto que retornou para o cooperado o ano passado? Então aí o retorno tem várias formas, né? Que Sim. você tem desde o retorno de sobra, o retorno embutido nos insumos, na precificação de café, nas oportunidades, né? O que você deixa de cobrar ali na hora da Exatamente, venda, em né? serviço, né? Comissionamento. Ele teve através da cooperativa, né? Então, assim, muitas formas, né, de retornar. Então, assim, e a cafeicultura, o agronegócio chegou até hoje, eu estou falando de tecnologia, serviço, mas também grandes líderes cooperativistas. Porque a cooperativa, além de tudo, ela forma gente. Forma gente. E cooperativa, nós falamos até aqui... Olha o seu caso. Sim, e nós falamos até aqui de negócio, de café, de venda, de insumo, de adubo, de máquina, de tudo. Mas cooperativa, acima de tudo, isso tudo é consequência, mas a cooperativa é uma empresa de gente. Mais do que qualquer outro negócio. É uma empresa de relacionamento, de proximidade. Eu falo, se a cooperativa não der certo com o cooperado, ela não tem outra chance. Empresa você pode mudar de lugar, buscar o tipo de cliente. Cooperativa não. Ela tem que dar certo com o cooperado dela. Porque não existe cooperativa sem cooperado. Se nós formos lá, você vai ver armazéns, lojas, tudo aquilo é lindo. Sem o cooperado não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Vale nada. Aquilo ali tudo tem valor se o cooperado participar da cooperativa. Se ele ter o senso de pertencimento na cooperativa. Porque senão é só um monte de imobilizado. Vale nada. Pelo contrário, só dá despesa. Aquele tanto de parede, barracão, imagina tudo aquilo vazio. Então a cooperativa, todos os negócios dependem de relacionamento, mas a cooperativa, isso é muito íntimo. Né? Então você ter lideranças fortes, né? E a nossa cooperativa, nesse ponto, ela foi muito feliz ao longo da vida dela. Porque todos, desde o seu Jordão,
os demais presidentes, o seu Vanderlei, né? Eu não sei se eu vou conseguir lembrar de todos, mas foram pessoas de muita liderança. E aí, se nós pegarmos o seu Maurício Mearelli, né, que foi presidente da cooperativa por muito tempo, teve na diretoria muito tempo, foi um divisor de águas, né? O seu Carlos Sato, que hoje é nosso presidente, que está lá há muitos anos à frente da administração da cooperativa. Então, assim, estou falando dos presidentes, mas de todas as diretorias, né, que são Sim. lideranças e idealistas muito fortes do cooperativismo, né? E da Cocapec também nasceu hoje o presidente da OCB, que é o Márcio Lopes de Freitas, que veio da Cocapec. Sim. Né? O Márcio patrocínio nasceu paulista. na cooperativa, né? Ele é o berço do Márcio é lá na Cocapec, a gente fala isso com muito orgulho, né? Então, assim, a cooperativa formou muita gente, né? Muitos grandes líderes hoje do agronegócio brasileiro e pessoas que, de fato, eu peço perdão, aqui a gente não lembra de todos os nomes, né? Mas, assim, ao longo da história da nossa cooperativa, ela teve essas pessoas que com pulso forte, né? Principalmente os presidentes, ao longo desses 38 também anos. Ali, o senhor Arnaldo Jardim. Arnaldo Jardim, que é de Altinópolis, né? De Altinópolis, hoje deputado. Isso, mas ele sempre fala muito bem da Cocapec. Exato, né? Então, um abraço para o senhor Arnaldo Jardim, né? Nosso deputado. Então, tudo isso, então, eu admiro muito, né? E sempre admirei muito esses grandes líderes, né? Que de fato abraça a causa do cooperativismo, a causa da cooperativa e cuida dela como uma empresa de relacionamento, né? De gente, de fato, né? Então, acho que é isso. E é com essa missão também que o mundo hoje, os mercados, nos coloca muitos desafios, mas é com esse engajamento também que o tempo que estou lá como diretor vem tentando contribuir, né, com a administração da cooperativa, né? No sentido de trazer competitividade, informação e oportunidade, né? Para os nossos cooperados, né? Acho que é isso. A palavra missão que você acabou de usar, ela é muito forte, né? Você falou que o primeiro ato ali das cooperativas é dar a mão para o outro. E essas pessoas aí que você citou agora, elas seguram na mão dos outros e empurram e arrastam os outros, né? E essas lideranças como você, Saulo, como o Sato, como o Mearelli, como essa turma toda, isso é importantíssimo. Esses homens que cresceram com as cooperativas, isso tem um papel fundamental para a gente. Você cresceu, o teu sonho era trabalhar numa cooperativa e você está aí hoje, você está à frente diretamente de 330 pessoas ali. Só que tem 20 mil que depende ali da tua decisão que você toma todos os dias. Então, o cooperativismo tem essa realmente missão de ser missionário, de catequizar. O que nós estamos tentando aqui fazer é isso, é levar uma missão, é levar uma mensagem para as pessoas, né? Por conta disso, para a gente poder encerrar, inclusive, né? Eu vou pedir para que você deixe aqui um recado agora para os teus cooperados. Né? Pode olhar ali para aquela câmera ali, ó, e deixa um recado para os teus cooperados aqui também. Fala para eles, porque vai ter muita gente assistindo ali também. Então, por favor, deixa os serviços da cooperativa, o site, né? Enfim, fique à vontade. Que eu penso, né, de coração sobre a nossa cooperativa, né, os nossos cooperados, puder deixar uma mensagem que eu acho que hoje a gente vive num mundo de muitas transformações, né? Nós estamos passando por uma transformação muito rápida que nós não estamos conseguindo acompanhar. O mundo que eu acredito que nós estamos vivendo com muito mais informação, porém com menos conhecimento, né? Eu acho que a gente não está dando conta de adquirir o conhecimento necessário. Porque hoje o tempo que nós estamos aqui batendo um papo, a hora que a gente pegar nosso celular, nós vamos ficar pelo menos 1 hora ou 2 horas para ler tudo que chegou para nós aí nesse 1 hora que nós ficamos aqui. Nós não vamos dar conta, né, de ler. Só esse tempo aqui. Exatamente. É muita informação. Porém, com menos conhecimento. E o mundo tem trazido para nós muita sazonalidade
Acredito que por conta disso. Então, eu acredito que nós precisamos buscar um pouco mais de estabilidade nos nossos negócios, evitar um pouco mais a sazonalidade e estar ligado a uma cooperativa. Eu acho que a gente tem mais chance de ter mais longevidade nos nossos negócios, mais eficiência, mais competitividade, menos sazonalidade e mais estabilidade. Se nós tivermos ligados ou próximos de uma cooperativa. Porque sozinho, realmente, hashtag sozinho não dá. Né? Então, o meu recado para os meus cooperados, primeiramente, é gratidão, agradecer por acreditar no nosso trabalho, né? Por nos dar essa oportunidade, confiar no nosso trabalho, pedir desculpa pelas falhas que a gente sabe que a gente comete, né? E com certeza a gente sempre está tentando acertar. Mas o mundo realmente é muito dinâmico e pode ser que a gente cometa algumas falhas, né? Então, deixo aqui meus pedidos de desculpa também quando a gente falhou, mas a intenção foi acertar, né? E no mais, desejar para todos eles muito sucesso na atividade e sucesso para a nossa cooperativa também, que é muito importante para todos nós. E que nós estamos ali de passagem, né? A diretoria está ali por um tempo, prestando um serviço. A diretoria está ali primeiramente para servir, não para ser servida, servir a sociedade por um tempo e tentar deixar a cooperativa de uma maneira melhor do que o que nós pegamos, né? E que ela possa perdurar. Porque como diretor, vou ficar por um tempo, mas como cooperado, eu pretendo ficar para sempre e deixar para os meus filhos, né, e as próximas gerações também, que possam dar continuidade na nossa cooperativa. Então, vida longa para os nossos negócios, para a nossa cooperativa, né? E que os nossos cooperados possam cada vez mais participar, acima de tudo com as suas famílias, participar da cooperativa e ter ela como um apoio importante para a eficiência dos seus negócios, né? Acho que essa que é a mensagem, é com esse desejo que a gente levanta todo dia e vai trabalhar na cooperativa, né? Para que a gente possa, no final do dia, ter entregue mais eficiência para o nosso cooperado, né? Acho que é isso. Muito bom. No mais, quero agradecer vocês também por essa oportunidade, né? Tem que tomar cuidado com o Saulo, porque ele fala muito, né? Mas quero agradecer de jeito nenhum. A gente ficaria mais umas 2, 3 horas aqui, tranquilamente. Com certeza. Mas quero agradecer muito, viu? E parabenizar aí pelo trabalho de vocês, né? E é isso, pessoal. Parabéns. Show demais. Obrigado pela... Espero ter contribuído aí com vocês, Contribuiu, né? Com certeza. De alguma forma aí. Obrigado pela presença. Quer fazer as honras? Não, por favor, você pode finalizar aí. Saulo, então vamos lá. Alguma pergunta que a gente não fez aqui e você sentiu falta? Alguma questão? Podemos partir para o encerramento? Tá bem legal. Tá tudo certo? Transitamos aí em vários pontos, né? Acho que foi legal. Foi bacana. Então tá bom. A gente quer te agradecer muito por ter contado um pouco da tua história da tua família, dos teus sonhos, né? E também a história da Cocapec, né? Dizer aí para os cooperados da Cocapec, ouvir isso, né, de um diretor, que quer dizer não arrogância, né, não é esse tipo de coisa que um diretor tem que ser, e o Saulo mostra isso totalmente diferente, mas diretoria é de direção, é de rumo, e a gente pode perceber aqui que é uma diretoria que tem direção, que tem rumo, e isso é bom para todo mundo aí de vocês. Então, Saulo, muito obrigado, eu agradeço imensamente. A gente espera que os cooperados da Cocapec possam assistir, nos apoiar, né, para que esse canal cresça, para levar conhecimento. E para fechar, Felipe, o que nós vamos fazer? Pedir para o pessoal lá de casa, então? Se inscrever no canal, ativa o sininho, se a gente merecer. Like E compartilha aí para o pessoal de casa, tá bom? É isso aí. Um grande abraço aí para vocês, até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu. Valeu, abraço.